Fala galera, então na verdade eu tenho um planejamento de um vídeo aí pra fazer há muito tempo que eu vejo a rapaziada debatendo muito sobre o assunto, só que tem muita gente que não sabe como funciona o dano do Koa. Né? Então, por exemplo, se nós virmos aqui nos atributos, até nos detalhes, a gente vai ver primeiramente que é tudo em porcentagem, certo? Ó, no caso, inteligência, força, né, o físico, né? Claro, dano crítico é um. Cadê o dano crítico aqui também? Porcentagem, tá? Uh, attack speed, tudo basicamente é porcentagem. E quando a gente vem aqui no elemento, essa aqui é um pouquinho difícil de converter, porque não é tão exato, tá? Mas tempo atrás tinha aqui, por exemplo, acho que 14 de APR equivale a 10% aproximadamente de porcentagem de dano, algo desse gênero, tá? Mas o jogo faz essa conversão pra gente, a questão são as outras. Então, ó, danos a debuff, aumento de dano, é sempre porcentagem. E também a questão de porquê, tá? Como o jogo funciona. Tem um termo que eu gosto bastante que o pessoal usa que ele é dito como baldes. Ah, como assim baldes? É como se a gente tivesse vários baldezinhos e cada stat fosse um balde diferente. Então eu tenho um balde do dano crítico, eu tenho um balde do APR, eu tenho um balde do dano bônus, do ataque básico, do skill damage, etc. Tá? E daí, como que isso funciona? Certo? Como eu posso avaliar isso? Tá? Então, novamente, naquele sitezinho que eu gravei o vídeo, o último vídeo sobre a técnica transcendente, perdão. Se a gente vai aqui em Home, tem Attribute Optimizer na fórmula de dano aqui, tá? Novamente, tá em inglês, mas, né, pode traduzir para caso necessite. Se a gente for ver o dano real, eu tenho aqui os baldes, ó. Eu tenho o ataque verdadeiro, que eu já abordo o que é o multiplicador da skill, o dano crítico, o dano elemental. E aqui é um fato muito interessante, porque antigamente essa fórmula foi atualizada, eles mostravam que o dano à ressonância ele multiplicava também, mas na verdade ele soma ao skill damage. Então quando eu bato ressonância, eu ganho o dano à ressonância ele soma com o meu skill damage, certo? O dano bônus, o dano a escudo quebrado, o dano a debuff. O que acontece? Tipos diferentes de debuff eles são multiplicados separadamente, certo? Então você tem o dano a debuff aqui, dano incendiário, dano em veneno, etc. Eles vão multiplicando separadamente, certo? Dano ao tipo de inimigo. Então, por que é tão forte? Era, pelo menos e agora continua sendo, eu bater a pote de cash, por exemplo, dano a bestas. Porque era um multiplicador que a gente não tinha. E a partir do momento que a gente acrescenta mais um aqui, vai aumentar o nosso dano bastantinho, tá? E o dano adicional, que é o número que aparece embaixo, certo? Então, o que seria, primeiramente aqui, o ataque físico ou mágico? Como eu calculo isso? Novamente, aqui a gente tem a questão dos baldes, ó. O ataque, né, o total, ele é o nosso físico ou ataque, que aparece lá no perfil, certo? Então, se eu vir aqui no meu Koa, eu tenho aqui, ó, no meu perfil, ataque físico. No caso, mágico, né, porque eu jogo de andarilha, tá? Ok, certo? Então, ó, multiplicadores de skill dão esse dano aqui pro inimigo sem defesa. Então, se eu for lá no dano, eu posso bater uma skill, olhar o multiplicador dela e contar isso. Claro que tem os outros multiplicadores, então não é tão simples. Mas ok. E a gente repara que a inteligência, ou a força, funciona como ela vai multiplicar aqui também. Certo? Ela vai entrar aqui também. E é por isso que é em porcentagem, pessoal. Porque, por exemplo, se eu tenho... Vamos lá ver o meu perfil aqui de novo. Quanto eu tenho de inteligência? Certo? 800 e uma porcentagem, certo? Quando eu fosse para cá, eu colocaria a porcentagem aqui. Claro, como está em porcentagem, certo? Eu teria que dividir isso aqui por 100, né? Então daria 8,85 e daí multiplicaria pelo meu ataque físico, somaria com 1, né? E multiplicaria pelo meu ataque físico. Da mesma forma quando a gente tem as porcentagens de ataque físico, que aí tem na arma, né? Aqui tem até um exemplo. Se você tem um ataque físico de mais 100, uma força de 1000 e uma porcentagem de ataque físico de 10%,
ele montou a fórmula aqui e o resultado daria 220 de ataque físico, certo? Isso é um ponto. Segundo ponto, a redução de dano. Os bosses têm redução de dano. Infelizmente, a gente não tem uma fonte de informação, por exemplo, esse tal boss tem tanto de redução. Não tem um guia sobre isso, infelizmente, tá? Mas como funciona essa redução? Eu tenho aqui a defesa do boss, vai ser dividida por 3.000 mais a defesa, certo? É uma constante que eu tenho aqui. Entretanto, o que é essa defesa do boss? É a defesa dele, multiplicado por 1, menos a minha penetração física ou mágica. Então, se eu for lá no meu Koa, Crystal Fathlon, eu tenho aqui, ó, penetração mágica. Cadê? Peraí que eu me perdi, tá aqui embaixo, né? Aqui, 26%, certo? O que isso quer dizer? Que quando eu for bater no boss, ele vai diminuir a defesa do boss, aqui, em 26%, certo? Então fica 1 menos 26%, né? E vai diminuir a resistência do boss, certo? Então penetração é muito boa, mas por que muita gente não fala disso? Por causa que quando a gente for olhar o nosso verdadeiro ataque, né? Que tem aqui, ó, actual ataque, ataque verdadeiro. O que eu tenho que levar em conta? O meu total ataque, que é o que calculamos antes com a força, multiplicado por 1 menos a redução de dano. Então aqui vai entrar a penetração aqui dentro, junto com a defesa do boss. Só que reparem numa coisa, o PDF Shred, que é a dilaceração, ele não tá aqui dentro. Ele ignora a defesa do bicho. Então quando eu for multiplicar aqui na fórmula, eu vou ter tudo isso aqui multiplicado pelo meu total ataque físico, né, contando 1 menos a redução de dano. Mas, como a gente tem a distributiva na matemática, vai multiplicar o primeiro, vai multiplicar o segundo. E vai multiplicar diretamente a dilaceração. Então, a dilaceração ela é um dano limpo, ela ignora a armadura do bicho. Enquanto, quando a gente entra aqui, a penetração nos ajuda a diminuir a armadura do bicho. O que aumenta o nosso... o que facilita para o nosso ataque físico ou mágico, certo? Por isso que a dilaceração ela tem um impacto grande, tá? Porque ela soma aqui junto, mas ela é uma soma limpa, ignorando a defesa do boss. Aqui tem até um exemplo, se vocês quiserem ver. Ó. Então eu tenho o ataque físico e a dilaceração aqui, certo? Eu consigo olhar ali. Ó. Se o ataque físico é de 1.000 a 2.000 de dilaceração, os inimigos tiverem 50% de redução de dano, eu aplico na formulinha ali. Tá? Então, o que acontece? O dummy, por que tem muita gente que testa no dummy de madeira e eu particularmente não gosto disso? Porque o dummy não tem essa defesa. Então, aqui vai ser um 0. Então, batendo no dummy de madeira, o teu ataque físico e a dilaceração, eles parecem que tem o mesmo efeito. Porque ele não tem defesa. Então, por mais que... mas não dá tanta diferença assim, porque se eu bato no do velo, não muda quase... O meu dano aumenta, sei lá, uma porcentagem ali. Mas pelo menos nesse dano vai estar mais condizente com a realidade, porque vai ter a defesa, né? Por mais que seja pouca, tá? E daí os multiplicadores de skill que ele vai explicando também, é aquele dado que a gente vê na skill, tá? O dano crítico, também tem que cuidar porque, por exemplo, se meu dano crítico é 50, significa que o meu dano vai ser 150%. Se eu tenho 300 de dano crítico, então o meu crítico vai ser 400%, tá? Segundo o que está aqui. O dano elemental, então, ele também tem uma questãozinha a mais, ó, porque o que acontece? O dano elemental em porcentagem, ele é o APR menos a resistência, dividido por 2.2, certo? Então tem que cuidar com isso também, ok? Então aqui a gente pode estimar que, por exemplo, o set do bruxo era muito forte no 70, o resistência elemental do engraving agora é forte, ou o mestre das tribos é forte, por quê? Porque ele não nos dá APR, ele nos dá dano elemental, que daí não leva em conta a resistência, tá? Então vai somar lá no finalzinho, certo? O skill damage, então, tranquilo, dano bônus, tranquilo, a ressonância, então, o mínimo é 20%, né? Então, só um detalhe, que se tu tiver contando, por exemplo, Bounty Hunter, que eu tô vendo o ataque básico, lá em cima na fórmula, aqui ó, em vez de skill damage,
Quer dizer, em vez de skill multiplicador, seria o dano do ataque básico, tá? E daí tem que cuidar com essas questõezinhas também, tá? É um pouquinho diferente. Aí tem o shield breaking, o debuff, o dano ao tipo e o dano adicional, que é o que aparece embaixo, tá? O dano adicional é um cálculo um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que levar em conta o dano, dividido pelo dano elemental da skill, multiplicado pelo adicional de dano do elemento, multiplicado pelo o dano adicional, tá? Então ele é um pouquinho mais complicado. Pô, Nicep, mas eu vou ter que fazer tudo essas contas aqui pra conseguir descobrir. Cara, tem algumas calculadoras, tá? Aqui no Borhart, ó, Optimizer, tem. Só que vocês têm que ler tudo com calma pra ver como é que funciona, tá? Porque não é tão simples. Por exemplo, o total ataque físico aqui é aquilo lá que eu comentei. Tem que levar em conta tudo, tá? Tem que calcular ele primeiro nesse jeito. Ah, mas vou ter que fazer isso na mão? Não, tu calcula aqui em cima. Ó, total, strength e a porcentagem. Aí depois que tu calculou, aí tu preenche aqui, tá? Daí tu vai vendo, por exemplo, aqui, ó. Se tinha um base, eu aumentei tanto, ele já mostra, ó, eu ganho 4% de dano, tá? Então vocês podem ver isso. Tinha um outro também, um GIF Hub. Eu vou tentar ver se eu acho e deixo o link aqui na descrição, que eu vi uma galera do Discord usando, tá? Mas é mais ou menos isso. Só que só pra finalizar, então, aqui bem rapidinho, bem simples, tá? Usando matemática básica, tá? E comentando com vocês aqui, ó. Vou fazer no Paint mesmo porque é mais fácil. Mas vem muitas questões de tipo, ah, mas por que ficam falando pra gente equilibrar? Como eu falei antes, são baldes, certo? Vamos dizer que o meu dano crítico eu tenho 50%, certo? É só um exemplo, tá, pessoal? E vamos dizer que o meu APR eu vou ter uma porcentagem lá que ele me dá, sei lá, 50% também, tá? Quando eu for multiplicar isso aqui, lá na fórmula, como eu disse para vocês, é multiplicativo, eu vou ter o quê? 1,5, porque é 50% e eu somo 1, vezes 1,5, certo? Fazendo a conta aqui, isso aqui vai dar 2,25, tá? Só um exemplo. Por quê? Porque eu equilibrei as coisas, certo? Ah, mas eu não quero... Eu vou botar aqui, ó, crit damage e aqui APR, tá? Ah, mas eu não quero equilibrar. Eu quero fazer tudo do meu jeito. Eu gosto de dano bruto, tá? Então eu não vou botar muito em APR não, cara. Eu vou botar ali, sei lá, eu quero botar 190 de crítico, né? No caso eu quero botar... Eu já pulei um passo. Quero botar 90% de dano crítico e 10% de dano elemental só. Quando eu for fazer a multiplicação, eu vou ter o quê? 1,9 multiplicado por 1,1, tá? Isso eu vou ter que fazer na calculadora, né, pessoal? Não é porque eu sou formado em matemática que vou fazer de cabeça. Aqui vai dar 2,09. E se eu fosse para um caso mais exagerado, onde eu coloco tudo 100% e não coloco nada, só para vocês verem, eu teria o quê? 1 mais 1, né? Então aqui eu vou ter o quê? 2 vezes 1, que vai dar 2. Então o melhor caso seria sempre balancear. Ah, mas Unicep, então por que parece tão difícil? Cara, porque tu não vai balancear dois stats. Vão ser várias caixinhas aqui, vários baldes, que nem eu comentei, que eles têm que ser considerados. Só que, às vezes, na maioria dos casos, a gente também não consegue considerar todos os aspectos. Por exemplo, ah, mas se eu quero ver se é uma Ofélia, botar melhor uma Ofélia ou um Claudius, eu não consigo contar o CDR. Claro, mas aí tu vai fazer o cálculo com o teu APR e vai verificar, certo? Então, comparar tudo é difícil. É difícil, eu sei. Então a ideia seria a gente sempre comparando 2 a 2. Por exemplo, eu tô na dúvida entre um Claudius... Nossa. Vou falar um aqui, ó. Eu vou botar Claudius, tá? CL. Ou uma Ofélia. Beleza. Aí eu vou ter que ir lá ver no jogo mais ou menos quanto que a Ofélia dá ela dá 20 de APR, se eu não me engano, né? E o Claudius 20 de dano crítico. Aí eu teria que fazer essa continha aqui. Deixa eu só verificar quanto que a Ofélia dá de coisa.
Vou dar 20, isso, tá certo. Então teria que fazer a continha. Tu pode pegar, por exemplo, assim, se eu colocar um Claudius, né? Então aqui eu vou ter, vamos dizer que o Claudius, se era 50 meu dano crítico, ele vai ficar 70. Então é 1,7 que multiplica. Se meu PR já era 50, 1,5. Aí eu vou fazer essa continha aqui. Coloquei a Ofélia. Opa, aqui eu cometi uma gafe, tá? Deixa eu só corrigir. A Ofélia, ela dá 20 de APR, tá? Então, claro, a gente teria que fazer uma regra de 3. Porque, por exemplo, eu tenho 287 de APR. Isso me equivale a 131 arredondado por cento de dano. Se a Ofélia é 20, eu vou ter que fazer uma regra de 3 ali. Pra galera que não gosta de matemática, deve estar odiando esse vídeo, né? Admito. Dividido por 287. Cara, a Ofélia daria 9, tá? 9%. Então aqui, ó, se eu manter esse meu caso aqui, só pra mostrar pra vocês, eu vou ter 50 da Ofélia, 1,5, multiplicado por 1,59. Certo? Fazendo essa conta, daria 2,38. Certo? Agora, se eu for lá no Clouds, o Clouds vai te dar o quê? 20% de dano crítico. Beleza. É 1,7 vezes 1,5. Eu nem preciso fazer a conta pra gente saber que vai ser maior, né? Daria 2,55. Mas olha, será que o CDR... É que o ponto do CDR é que vai depender também do personagem, porque pode ser que o seu personagem ele já tenha bastante CDR, então não vai compensar tanto. Então isso é só um exemplo de cálculo, tá? Que a gente pode fazer para vocês entenderem da questão dos baldes, tá? Então eu posso sempre olhar 2 por vez para comparar. Claro, se for uma insígnia um pouco mais complexa, por exemplo, a Mikael, a Marte, vai dar um trabalhinho a mais. Então tem que cuidar com isso, certo? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, coloque aí no chat. Esse aqui foi uma primeira tentativa de tentar explicar o dano no jogo, que não é fácil. Se ficar um pouco confuso, posso tentar trazer outro vídeo para explicar um pouquinho melhor para vocês, tá? Então tamo junto, é isso.